Boa noite a todos. Para mim é sempre bom voltar aqui na UDESC. Agradeço as palavras da Mônica. E assim, antes de começar a apresentação, eu vou tentar um pouco situar vocês como foi construída a minha ideia de apresentação e como essa ideia ao longo dos últimos quatro meses mudou. Porque quando eu recebi o convite vindo do Jorge, que é aluno aqui do doutorado, eu entendi, quando ele me falou, Michel, convite e tal, o tema é tradução, eu fiquei primeiro fascinado pelo assunto, porque assim, pelo desafio de fazer essa fala, que é algo que me interessa muito, e, ao mesmo tempo, com um certo medo, porque quando eu fiquei sabendo que vinha aqui o Lorenzo Mami e o Favaretto, amanhã, né? Favaretto amanhã é uma responsabilidade, né? Então eu fui olhar nos livros que eu tinha o material sobre tradução e tinha algumas coisas. Eu tinha um livro, o Benjamin fez uma tradução dos poemas do Baudelaire do francês para o alemão, verteu do francês para o alemão. E aí, quando ele foi fazer isso, ele ficou fascinado pelo assunto tradução em si. E aí ele vai escrever quase um tratado sobre tradução. Aí eu juntei material sobre isso, sobre essa teoria do que o Benjamin vai achar que deve ser tradução. E aí fui também buscar, comprei um livro na verdade, é um prefácio que o Haroldo de Campos tem. Engraçado que essas teorias vão se construindo meio pelo rodapé, assim, que às vezes até é mais acessível, porque não é um texto curto, um tratado, uma coisa que ali tu... E aí o Haroldo de Campos, quando eu encontrei, ele vai falar um pouco do Benjamin, mas ele vai falar de um termo específico que ele criou, né, que ele cunhou, que é a tradução como uma transcriação. E o que é mais interessante, eu anotei para não esquecer, ele vai dizer que a tradução deve ser uma transluciferação mefistofáustica, que assim, a tradução tem a ver com tradição e tem a ver com verdade, portanto está ligado a Deus. A tradição estaria ligada a Deus. E o Haroldo de Campos ele faz ao contrário. A tradução é traição. E traição está ligada ao diabo. E que se dá a entender que essa tradução que deveria ser feita, ela deve ser construída a partir de uma criação. A tradução deve ser entendida como uma criação. O engraçado é que o Calvino... E aí eu comecei a juntar todos esses materiais para fazer essa apresentação para vocês, e aí... que eram coisas interessantes que eu achava que deveriam ser faladas. E aí, quando eu converso com o Pablo me diz, não, Michel, não não esquenta, não. É para te falar sobre o teu trabalho. Porque falar sobre essas outras coisas, o Lorenzo Mami ou o Favaretto vão falar, né? E aí, primeiro que eu fiquei aliviado, mas ao mesmo tempo eu pensei, não, eu vou aproveitar o momento que antes da minha fala, também para aproveitar o que eu estudei e que eu achei interessante para falar para vocês, que era essa coisa de ter achado. O Haroldo de Campos, junto com outras figuras, é uma figura interessante, né, que pensou muita coisa, fez muita coisa na prática e pensou muita coisa de teoria e tal. E é uma pessoa ainda interessante, está no ar do tempo, assim, é uma pessoa que interessante de se falar, né? Então, o texto que está aqui, quer dizer, o título que está aqui, é um título antigo, é um título para outra fala que eu tinha preparado, que eu não vou fazer agora. E que tem a ver, para mim, a tradução é isso. Eu acho que a tradução é algo para alguém que respira longe de quem fala, ou de quem falou. E é uma frase que eu encontrei, essa frase não é minha. Essa frase está num livro que eu organizei, é de um artista, está no meio de um texto de um artista que chama Cristiano Lenhard, e é uma frase super bonita, né? Que ela fala uma coisa
de uma ausência, né? De alguém que já não está mais ali, né? Ou que é um texto bonito que foi escrito num momento lá, mas que aqui ganha uma outra conotação que para mim tem a ver sim com a tradução. E aí eu comecei a juntar coisas que eu tinha achado nessa fala aqui, né, nessa ideia antes, há 4 meses atrás, de coisas que eu já pesquisava, que eu achava interessante, e que então vou falar rapidamente antes de falar realmente do meu trabalho, né? Porque assim, para mim, sempre vou falar uma coisa que eu acho que é interessante, como que eu me porto diante de algum trabalho ou de algum artista que tem uma poética que me toca de alguma maneira, que me faz achar interessante aquele trabalho. A primeira coisa que eu quero saber, quando eu vejo algum trabalho, é para onde o artista estava olhando quando fez aquele trabalho. É uma coisa assim, as referências. Então, tem um trabalho do Cildo Meirelles lá que eu já achava interessante, e aí quando eu vejo lá num documentário, num filme sobre ele vai falar de uma história dos astronautas, né? Quem já viu no documentário talvez não lembre, mas ele vai falar assim, que foram, acho que 4 astronautas que foram para a Lua, né? 3 desceram, 3 pisaram na Lua. Um não pisou, um ficou na nave. E esse não se sabe o nome, não se fala o nome, se fala o nome dos outros 3. E ele diz, eu sempre achei interessante a figura desse 4º elemento, né? Que abriu mão, não se sabe como eles devem ter feito a escolha, né? Que deve ser uma escolha perversa ali de quem é essa pessoa que viaja, corre risco e não consegue pisar a Lua. E o engraçado é que esse cara depois escreveu um livro e que foi servir para o Cildo construir alguns trabalhos. Um trabalho que parece um solo lunar, eu não lembro o nome agora. Então eu comecei a colocar aqui figuras que me lembravam, assim. Então o Mestre Yoda, eu coloquei aqui, fica uma coisa estranha, o Mestre Yoda. O Mestre Yoda, ele fala uma linguagem, a construção da língua dele é sujeito, objeto, verbo. Eu, casa, vou. Sujeito, objeto, verbo. A gente fala sujeito, verbo, objeto. Eu vou para casa. Se descobriu, os cientistas estão analisando, que essa é a primeira língua do mundo, que é muito próximo da língua que os indígenas falam, né? Que não tem quase o verbo, pele vermelha, né? Touro sentado, fulano tem pele, não se fala o verbo. Não se falando o verbo, se aproxima muito mais a coisa da qualidade. As crianças falam assim também. Né? Por isso que a gente, quando vai educar a criança, sei lá, está dando aula para criança bem pequena, tu não adianta falar, não vai na sacada. A última palavra que fica para a criança é só sacada. Ela entende, ela vai para a sacada. Sacada não. E os teóricos, gente que estuda, diz que é assim. E a gente que educa as crianças vê que às vezes funciona desse jeito. E aí eu comecei a juntar tudo isso para falar de que eu acho que a tradução tem a ver com a linguagem. Estreitamente. A tradução tem relação estreita com a linguagem e com uma coisa que a gente busca sempre, que é o entendimento e a compreensão. Mas a transluciferação do Haroldo de Campos não tem a ver com o entendimento, nem com a compreensão. Tem a ver muito mais com a potência originária que levou aquela obra a ser criada novamente. E a arte faz isso, né? A gente tem uma ideia de que, na verdade, pelo menos vou falar agora uma coisa que me leva a criar e me leva a ter interesse por determinados tipos de trabalho, é o fato de eu não entender aquilo. Assim. E é engraçado, porque falar de arte, a arte eu acho que é o campo de conhecimento mais promíscuo que tem. A gente, a partir dele, pode falar sobre todos os outros campos. Talvez a filosofia, ou se algum outro campo possa, dos que existem e dos que não existem, mas a arte nos autoriza a falar de coisas que a gente não sabe mesmo, assim, que não domina. Os artistas falam o tempo inteiro de coisas que não dominam, né? O Cristo fala, quando está falando da arquitetura. Aí eu vi hoje à tarde alguém diferente do que de outras partes ali do campo, de outros agentes da arte, diferente dos artistas, outras pessoas deveriam dominar o campo onde atuam. Então,
eu não sei se todo mundo conhece, mas existe um livro que chama Manuscrito Voynich. Alguém conhece? Já ouviu falar? É um livro que data do século XV, 1400 alguma coisa. É um livro até hoje estudado. Ele está online inteiro, porque o colecionador que comprou doou ele para o museu. Então ele está todo online. É um livro do Renascimento, de um período ali determinado do Renascimento, bizarro, com uma língua que até hoje não foi decifrada e com desenhos que falam de um tempo que ainda não é o tempo do Renascimento, assim. Então tem coisa tem coisa de genética, tem assuntos que a ciência naquela época não se falava. Um livro que está online inteiro. E aí eu trouxe um livro para mostrar para vocês, que é de um artista italiano que chama Luigi Serafini. Ele escreveu um livro nos anos 80 que chama Codex Serafinianus. E é uma enciclopédia escrita inteira numa língua que até hoje ninguém decifrou e com desenhos que são estranhos a nós. Assim. E, como uma enciclopédia, ela é composta por entradas dos determinados assuntos, costumes, hábitos, vestuário, transporte. A gente pressupõe que é isso quando olha o desenho, porque aqui cumpre exatamente a função que uma enciclopédia faz, que é a ilustração, ela é didática. A ilustração vem para dar o suporte que o texto não alcança. A ilustração vem para explicar. Nesse caso específico, como nesse, a ilustração não vem para explicar, a ilustração vem para confundir. Ela não está ali de uma maneira que a gente já conhece. Ela não nos parece habitual. E aí, numa entrevista, quem ajudou a publicar esse livro foi o Calvino. Calvino viu esse livro nos anos 80, que esse artista era jovem, e disse, não, tem que levar para... Viu o original, e disse, não, vamos levar para a editora. Tem 2.000 ilustrações, um texto que até hoje grupos na internet discutem, tentam decifrar. Tem arquivos online em que as pessoas podem mexer, e ninguém consegue, né? E aí o Calvino disse, não, vamos fazer esse livro, consigo fazer para uma editora italiana. 20, 30 anos depois, 30 e poucos anos, se lançou uma segunda edição, que é essa que eu tenho, que é uma edição, eu deixo aqui depois, quando eu terminar, falar, alguém quiser olhar, é uma edição barata, existe uma de luxo, que é um preço... E aí, na entrevista, o Luigi Serafini, numa entrevista, que foi a entrevista desse lançamento, ele vai dizer que o conteúdo desse livro todo foi passado por telepatia, um gato passou o conteúdo, telepatia. E ele divulga um site, é um site totalmente em branco, existe há uns 6, 7 anos, e algumas pessoas dizem que conseguem enxergar os trabalhos e tal. E aí eu trouxe um outro exemplo que eu já tinha antes, que eu já tinha até falado sobre isso, e acho que tem tudo a ver com tradução, que é um exemplo próximo que vem na sequência, que é... Então, o Ítalo Calvino, seis propostas para um próximo milênio, numa das propostas, ele vai falar de uma revista, de um periódico que ele lia quando era criança, que ele ele olhava quando ele era criança, que vinha num jornal, era um periódico que vinha em quadrinhos, dentro do Corriere della Sera. Vinha, então, um jornal para criança que chamava Corriere dei Piccoli, que eram com fascículos que a mãe do Ítalo Calvino, nos anos 20 e 30, colecionava, e o Calvino lia. Só que o Calvino tinha 4, 5 anos, ele não sabia ler. E aí o jeito que ele lia era olhando a imagem e construindo as histórias. E aí, não sabendo ler, ele juntava várias histórias e criava conexão com uma história, com outra. Às vezes a história não acabava, tal.
nos anos 30, final dos 30, o Mickey chega na Itália. As revistinhas em quadrinho do Mickey chegam na Itália. O Mickey foi o primeiro desenho em história em quadrinho em que tem o balão. É quando se dá voz ao personagem, né? É quando se dá a fala ao personagem. Só que chegou na Itália e eles conservaram da construção que era as revistas italianas, que é o texto embaixo narrado, rimado. E, inclusive, não botaram Mickey, né? Inventaram um nome para ele que era Topolino. E aí ele começou também a ler, colecionar essas revistinhas do Mickey. Ainda sem saber ler. E lia, inventava as histórias pelas imagens. Tempos depois, ele já era adulto, tinha 30 anos, por aí, ele encontrou pessoas que trabalhavam editores desse jornal. Porque eu acho, pelo que eu entendo no texto, eu acho que o Calvino começou a publicar textos nesse jornal. Então, ficou amigo dessas figuras que trabalhavam como editores, e aí ele descobriu que esses editores, a Itália até hoje, ela tem um certo... Com a língua inglesa, eles não querem aprender. Então, as pessoas que trabalhavam, que faziam a tradução, que convertiam para o inglês, do inglês para o italiano, não sabiam inglês. Então, eles inventavam as histórias. Eles faziam a mesma coisa que uma criança faz. Eles criavam a história olhando a imagem. E é um pouco o que a gente faz também, eu acho, quando vê um trabalho, né? Eu ia trazer, tinha escrito, né, numa outra apresentação que não veio, eu achei na verdade, era uma troca de e-mails de professores, ninguém estava se entendendo no que estava falando, os e-mails já vão se perdendo, e aí o último e-mail que a gente recebeu foi de uma professora que ela colou um e-mail colou um poema do Mário Quintana. E ela só colou aquele e-mail, ela botou: a gente pensa uma coisa, escreve outra, e o leitor entende uma terceira. E no final, a coisa propriamente dita acha que ainda nem foi escrita. É um pouco a mesma, dá para cruzar isso com o texto do Duchamp, com o ato criativo. Tem o que foi intencionado, o que foi realizado, e o que se perdeu ali é a mesma coisa, né? E aí eu pensei, pode passar, Paulo, nessa ideia de que agora começam as imagens que eu vou colecionando, que eu acho que são interessantes, que falam um pouco do que eu penso quando eu faço um trabalho de arte. É uma imagem do Filiu, dos anos 60, que chama Galeria Legítima. Ele fez várias, esse é um múltiplo, é uma publicação, porque era impresso e tal. Mas ele tinha uma galeria legítima, que era o próprio chapéu, coco, que ele tirava da cabeça, e ali dentro tinham obras de arte, reproduções, coisas que ele achava que eram um museu portátil, né? E eu comecei a fazer uns cruzamentos, quando achei um outro texto, e aí eu divido com vocês, já a Mônica acho que conhece bem esse texto, que é um texto me faltou o artista, o mágico e o cientista, do Kamitzer. Então, está na tese ali, tem o texto do Kamitzer de 2011, publicado digital na revista do Goethe, na Humboldt, que chama O Artista, o Mágico e o Cientista. E ele vai analisar essas três figuras pelo truque e pela explicação. O cientista vai ser essa figura que vai tentar o tempo inteiro desvendar, dissecar e explicar o truque. O mágico vai ser essa figura que não é à toa que existe o acordo de ética entre os mágicos, nunca vai revelar como esse truque é construído. E o artista vai ser essa figura que dá indícios de como esse truque é construído. Eu acho que é uma construção de imagem muito bonita. Eu acho que sim, o contraponto que a gente costuma pensar sempre assim, a arte e ciência, como se tivessem, e não. Eu acho que tem uma outra coisa, né? Que é a mágica que está ali.
Então, eu comecei a pensar olhar para trabalhos de arte que eu acho que são trabalhos que, de certa maneira, são como truques de mágica. Converter, cortar uma pessoa ao meio sem fazer com que ela sangre. Porque a mágica tem vários tipos, né? Tem o prestidigitador, que é aquele cara que é rápido com as mãos, tem o ilusionista, que é o cara que trabalha com os truques visuais, tal, e o artista é um pouco isso, o tempo inteiro, né? Aí tem outras metáforas que são bonitas que o Ciro Meirelles vai falar, e é engraçado porque assim, arte e circo, o lugar do mágico é no circo, e ir numa exposição de arte, muitas vezes num museu ou numa galeria, é ir num circo, é a mesma coisa. E isso não é ruim, não é? Ir num circo não é pejorativo. Ir num circo é dizer que tu está indo como um acordo em que tu sabe que tu vai ser vislumbrado visualmente. A gente vai, né, ver um mágico até hoje e acha muito bonito. E não é porque está lembrando lá da infância, né? Não, até sabe, mas E aí me vem a imagem do mágico, como alguns trabalhos pode passar, Paulo, que essa figura, então assim, essas caixas que cortam, né? Eu sempre tentei já pesquisei na internet, pensei em fazer um trabalho com essas caixas, pensei em fazer um vídeo, como se fosse um vídeo ruim de truque de mágica, e aí encontro um trabalho que é super bonito do Ben Vautier, que chama Caixa Misteriosa, que ele está falando ali para mim da arte. A arte é isso. Essa caixa contém caixa misteriosa, essa caixa perderá todo o valor estético se você abrir, se tentar compreender. E eu acho que aqui, em todos os campos, a tradução ela não deve ser transluciferação. E na arte, a tradução deve ser transluciferada. Né? No campo da medicina, da ciência, não. A gente não pode, sei lá, distorcer o que o cara... Né, mas no campo da arte, sim. E aí, pode passar, por favor. Me veio outro, que é uma imagem super simbólica, que eu acho que é o que a arte faz o tempo inteiro. É isso, é a base mágica do Manzoni. E aí, eu não sei, eu estou falando muito rápido? E aí, agora eu trago umas imagens que eu vou colecionando, que eu acho que depois eu mostro alguns trabalhos meus, e aí, porque eu concluí o doutorado, como a Mônica falou, agora há pouco, não, faz um ano, mas passa rápido, né? E eu consigo entender que a pesquisa acadêmica, eu percebi que, quando eu terminei, meu trabalho deixou de ser o que era. Porque eu não preciso mais tentar construir um pensamento que vá... Eu não preciso construir um pensamento que se formate dentro de algumas normas para pensar o meu trabalho. Então agora eu aceito esses trabalhos como imagens que vêm num sonho, como uma imagem que eu não sei, que eu não entendo muito bem, ou como um texto que hoje pela manhã a gente falou, que é uma imagem, é um texto que vem no momento em que eu leio, que eu escrevo, ou que passa um certo tempo, eu vou ler, eu não tenho certeza se fui eu que escrevi. E é claro, eu não estou falando de forças sobrenaturais, mas de forças naturais mesmo. Um estado, ficar muito tempo sem tomar água, dá alucinação. Ficar muito tempo na frente do computador escrevendo é uma possibilidade de também ter alucinação. Ou escrever à mão, como uma escrita automática, e depois tentar ler ela. Então, eu acho que os trabalhos mais recentes, alguns estão em exposição aqui, são trabalhos que eu vou retomar lá 15 anos, 16 anos, do que eu sempre fazia e deixei de fazer, porque as coisas levam a vida da gente a tomar rumos. Por exemplo, como que se eu tentar, eu me desloco para um outro lugar, vou perceber que o que eu fazia não é o que está sendo feito num lugar e passo a mimetizar a minha produção muito próxima daquele lugar.
Não é mais necessário eu fazer isso hoje. Eu posso entender o que eu produzo, eu posso não entender o que eu produzo e posso falar sobre isso, justamente porque eu não entendo. Mas aí é num discurso que eu vou construindo ao ar do tempo. Assim, eu vou construindo não vou dizer que eu não pensei nisso quando eu ia vir aqui, mas eu também estou pensando agora. E estou entendendo um pouco, a partir das imagens que... Pode mostrar, Pablo, na sequência, por favor? São imagens que eu vou juntando, né? E aí são dessas coisas... Ou é filme de ficção científica, que é uma coisa que me interessa muito, a ficção científica como algo projetivo, assim, mas sempre uma ficção científica dos anos 70, 60, 50. Não filme de ficção científica produzido a partir de 2000, não me interessa, assim, né? Porque, para mim, não é futuro. Para mim, o futuro é o modernismo, por exemplo. A arquitetura modernista é futuro ainda hoje. A arquitetura hoje contemporânea não é mais futuro, né? É uma coisa feia, sei lá, do passado, tal. Pode passar. Então, esse é um cara que ele criou chama optograma. É uma máquina dispositiva, uma máquina fotográfica que é capaz de fotografar a retina das pessoas, dos mortos. E fotografando a retina dos mortos, ele consegue captar a última imagem vista, porque fica gravada na retina. É real. Dr. Hippolyte Baraducci. Coloquem optograma do Dr. Baraducci, vocês vão ver. É real. Hippolyte. Acho que tem 2 L's e deve ter Y. A primeira letra é Y. Ou a primeira, que não seria a vogal, é Y. E é engraçado, porque depois, né, nesses filmes tudo de ficção científica, tem aquele filme que é num futuro, que é o Tom Cruise, ele é um policial, e eles preveem crimes, eles olham, tem uma referência ali. Então, quer dizer... Então, tem uma coisa de o quanto a ciência, ou a ciência é influenciada pela ficção científica, ou ali eu já não sei se... Eu acho que é mais o caso da ciência ser influenciada pela ficção científica do que o contrário. E é impressionante também, por exemplo, pensar que os foguetes construídos pela NASA ou pela União Soviética, ou, usado pelos astronautas ou pelos cosmonautas, o foguete em si ele é da mesma construção que o Jorge Méliès, ou que antes disso faziam. É impressionante isso, né? E ali o caso eu acho que a ciência está se influenciando pela... Claro, já devia ter protótipo da bala, talvez, eles projetassem, né? Mas é interessante pensar nisso. E não é à toa que Méliès, além de cineasta, era mágico. E o que ele fazia, até hoje, é chamado de trucagem no cinema. O stop motion, aquele de corta, para e tira a imagem, e a imagem some, foi criada com trucagem. Ou dupla exposição, quando se filma sobre a película, foi ele que criou, ao acaso, mas foi ele que, esperto, patenteou. E a coisa de filmar sobre chroma key. Então, as coisas que até hoje se usa, né? Stop motion e tal, se usa a partir do Jorge Méliès. Pode passar, por favor. Então, eu comecei a achar umas imagens de mesmerismo, de um cara que chama Anton Mesmer, que ele inventou desenvolveu uma técnica que é de energias das mãos, tal, quase uma hipnose e tal. Chamam de magnetismo animal. E, claro, devia ser um charlatão, mas foi super, se espalhou pela Europa inteira. E até hoje tem lugares que aí eu estou falando, eu não conheço os lugares que eu acredito até que seja possível, tal. E encontrei nesses livros, sem saber, nos livros que eu compro, umas imagens muito estranhas. As imagens mais estranhas, que eu acho que é em 2008, quando eu começo a fazer toda uma série que chama Fluxorama, que eu faço até hoje. E aí depois eu fui pesquisar sobre esse cara, que era o ilustrador, que eu não sabia, que chama Fritz Kahn. Eu não conhecia ele. Ele ficou famoso... Depois eu disse, tá, agora eu sei quem é o Fritz Kahn. Era um médico que desenvolveu uma série de ilustrações, enciclopédias didáticas, facilitando a ciência para um público leigo, a partir da ilustração. Ele criou o que a gente entende hoje, vê, a publicidade absorveu totalmente.
é aquela coisa, o corpo humano como máquina. Então tem assim uma pessoa e dentro da boca, de perfil, umas pessoinhas trabalhando na língua, no sabor, outras pessoas no cérebro, outras pessoas no... Aquilo quem criou foi esse alemão, chama Fritz Kahn, e ele criou também imagens estranhas, que quando eu encontrava que essa ao lado, me lembrava muita coisa, me lembrava uma colagem surreal, me lembrava minimalismo, me lembrava além da arte. E é a partir daí que eu começo a desenvolver uma série que chama Fluxorama, que é olhar para a ciência procurando imagem de arte. É tentar fazer um pouco ao contrário do que a gente costuma ver como se na arte tivessem as influências da ciência. Não, é o contrário. Eu tento olhar para a ciência e procurando arte. Sempre por associação, como eu falei. Olhar para isso e dizer, claro, total. E aqui, para mim, é uma coisa que é super bonita, né? Uma imagem forte essa desse sólido, meio metafísica. E ele está falando da gravidade. O assunto que ele está falando ali é a gravidade. Pode passar. Então, isso eu trouxe mais para... Não é uma imagem que eu tenho no arquivo, mas eu trouxe para mostrar para vocês que é um casal que chama Kirlian. É um casal russo. Eles que inventaram a máquina fotográfica Kirlian, que é uma máquina capaz de fotografar a aura do ser humano, né? Ou de um ser inanimado também, como se as outras coisas que não são somente as vivas têm energias. São russos, né? E aí é uma foto da década de 30 e poucos. Não, na verdade, isso já é uma foto tão velhinhos. Isso é uma foto dos anos 50, 60, mas nem tão velhinhos. Hoje a gente fala uma coisa que não tão velhinhos, tão velhos. Mas não é dos anos 30. E essa máquina super se espalhou no mundo inteiro, mas especificamente na União Soviética, porque os russos sempre... eles... Tudo que era ligado à mediunidade ou alguma coisa de paranormalidade, ou algum assunto meio místico, interessava a eles, mas não interessava porque era por ali que se conseguiria ganhar dos Estados Unidos, por exemplo. Vamos chamar os paranormais, vamos olhar para as coisas que a gente tem aqui, que é o potencial humano, né? Porque o resto eles perdiam. E aí, pode passar, Pablo. Nos anos 70, o David Bowie comprou uma máquina, Kirlian, e fez uma série de fotos de experimentos, tirando sempre uma foto, antes de usar qualquer tipo de substância química ou natural, e uma outra foto após usar qualquer outra substância, ácido, maconha, cocaína, heroína e tal. E o que se percebia é que essas fotos ficavam... A aura, né, esse contorno, ficavam abertas. E tem tudo a ver com as portas da percepção. Então, era uma coisa que saiu lá da Rússia, nos anos 70, e se divulgou, se espalhou pelo mundo inteiro como uma coisa estranha. Então, eram umas pessoas... Tem um livro do David Bowie inteiro de fotos pessoais dele. Assim. Então, ali diz... 30 minutos... então, essa da cocaína. Antes de consumir cocaína, 30 minutos depois. Embaixo não consigo ler. É meu crucifixo? Do dedo. Anel, sei lá. Pode passar. Então, essa é uma foto, um cartaz de divulgação do Houdini, né, que foi um mágico muito famoso, que, assim, quando eu vi, é impressionante. Porque está o truque de mágica ali, daquela pessoa ser cortada ao meio, só por um recorte fotográfico, né? Essa é uma foto de 67, 66, antes do homem, teoricamente, ter chegado à Lua, o homem norte-americano, e tem esse astronauta ali, que aparece na foto depois de se imprimir o negativo, revelar o negativo. Então, e essa imagem... É uma foto tirada pelo Man Ray e é o Duchamp. E a partir dessa foto eu escrevi um texto e pensei no Duchamp como um espírito que ainda é o tempo inteiro evocar. Eu não escuto mais falar. Não sei se tem uma coisa de ciclo, não sei. Não escuto mais, ou não frequento os lugares que eu frequento. Eu não escuto mais se falar do Duchamp. No momento que eu escrevi, há
3, 4 anos atrás, eu escrevi um artigo sobre a incorporação da arte contemporânea, pensando que como deve ser chato para ele ser invocado o tempo inteiro nas rodas de conversa. Sempre, sempre. Então, eu construí uma ficção em que um advogado incorpora o Duchamp, um advogado paulistano, não fala francês, e ele psicografa um texto do Duchamp. Que o Duchamp vem justamente para dizer, olha, não parem de falar, porque está errado, não era isso que eu falava. E esse texto foi todo construído a partir de entrevistas e textos do próprio Duchamp. Então, não foi colocada palavra na boca do Duchamp. As palavras são do Duchamp. Todo o texto está construído com são textos do próprio Duchamp. E usando, inclusive, um texto que é o mais famoso dele, que é o Ato Criativo, texto curto, onde, em 2 momentos desse texto, ele diz que o artista o artista é um ser mediúnico. E hoje a gente estava falando sobre isso, que é engraçado pensar que ele vai dizer isso, né? Porque a gente pensa que, por exemplo, toda a ideia do handmade ou as outras ideias dele, as outras construções, são ideias super elaboradas, ideias arquitetadas, né? Racionais. Só que aí eu vou encontrar num texto do Otávio Paz, o Otávio Paz vai fazer uma construção comparando o handmade, o ato de escolher e o ato de colocar. Ele vai dizer de retirar e colocar e recolocar, ele vai dizer que isso faz parte de uma cultura oriental que os japoneses, chineses fazem, que é achar uma pedra, eles acham uma pedra, e tem que ser uma pedra desinteressante, e não é ir à procura de uma pedra, é estar andando a encontrar uma pedra. E aí é pegar essa pedra e colocar num lugar. Aí eu entendi tudo, da minha cabeça. E isso é uma arte, a arte de retirar e de colocar. Concentração, pesquisa e observação. Para fazer isso bem. E aí eu pensei, exatamente por isso que, então, tem horas que o Duchamp vai dizer em outras entrevistas, sabe, que ele diz, o handmade não pode ser interessante, tem que ser uma escolha ao acaso, né? Tá ali, é isso, o artista como um ser mediúnico, né? E a partir dessas ideias eu construí um texto que está aqui, eu trouxe dois exemplares. Posso distribuir isso? Foi publicado aí. O PDF não está na rede, não sei não está. Mas eu tenho, eu posso mandar para todo mundo se quiser. Então, esse texto eu publiquei na Ampap e foi interessante porque eu construí esse texto falando de uma revista. Eu construí tudo isso para poder escrever uma disciplina. E aí eu construí tinha que analisar uma revista. Então eu construí uma revista que chama Medium de e-mail, de publicação e tal, mas que trata também sobre os médiums. Que são exatamente. E que enfim, está aqui, depois dá para passar o PDF, pode passar para a gente vai ir rapidinho. Assim. Uma imagem que aí é de filmes que me interessam, que me vinha sempre na cabeça, um filme que eu tinha visto quando eu era pequeno, que é Contatos Imediatos do Terceiro Grau. E aí depois eu fui pesquisar, fui ver de novo, e aí o Truffaut aparece, né? O Truffaut é um cientista que aparece no filme, amigo do... Vai lá para desvendar uma coisa, vai falar da música, né? Eles vão estudar. Que é uma imagem muito forte, que depois eu fui entender por que eu estava fazendo uma série, que eu vou mostrar para vocês, e vem dessas imagens, né? Que eu acho que é isso, essas séries eu vou encontrando imagens, junto, recorto, extraio, começo a organizar e num determinado momento eu vejo que eu tenho uma série de trabalho. E então, pode passar, só para a gente chegar no portfólio. Isso são fotos dos cosmonautas russos. Os cosmonautas, eles eram, por exemplo, a primeira foto tem 5 pessoas, a segunda tem 4. Esse quinto elemento foi morto pelos próprios cosmonautas, pelo próprio governo russo, porque bebia demais, e aí o jeito de apagar ele foi tirar ele, inclusive, das fotos. Pode passar. E aí eu trouxe em contraponto o contrário.
Um artista que eu acho que é muito interessante, que eu tenho sempre como referência, chama o Fonte Coberta. Então, o Fonte Coberta fez uma coisa que eu acho que é genial, que ele fez o contrário. Ele pegou uma foto original, russa, dos cosmonautas, se infiltrou lá em cima e diz que aquela é original e que ele foi apagado da de baixo. Pode passar. Aí também, ó, os nazistas faziam muito isso. Simplesmente o Hitler mandou apagar um chanceler, um cara que ele não gostava, tirou da foto, do original. Aqui, para concluir, eu acho, é uma imagem do 2001, Odisseia no Espaço, que tem a ver com a ideia que eu me interesso por ficção científica, que é uma ficção científica que é do passado, que é projetiva e que faz a gente... Porque quando eu olho para livro antigo, até os anos 70, para mim eu estou no futuro, eu não estou olhando o livro do passado, não estou vendo o material do passado, estou vendo o material do futuro. E tem um determinado momento de uma cena, nas partes finais desse filme, em que essa figura é no futuro. Só que ele anda numa casa que tem essa fresa, sei lá, uma coisa renascentista, aí tem umas coisas... Então, eu acho que o futuro é justamente isso, né? É um lugar onde estranho, quer dizer, para mim o passado é uma coisa futurística, não tem mais do que, porque é estranho pensar nesse mobiliário que é sei lá, mobiliário vitoriano, né? Uma coisa, mas que eu acho que é super futuro mesmo, né? Então, eu achei essa imagem numa enciclopédia e guardei, porque quando eu vi aquilo ali eu pensei, isso é Kozuchi, é Malevich, é como se fosse num espaço flutuando, né? Pensei das 3 cadeiras, tal. Eu não sei, eu pensei, isso é estranho, isso é uma imagem, parece arte conceitual, parece uma foto de arte conceitual também, né? E aí eu mostrava para as pessoas e todo mundo, ninguém via o que eu via ali, né? E aí as pessoas diziam, não, Michel, justamente porque me lembrava assim, uma coisa transcendente, imanente, uma coisa de uma presença e daquela cadeira ausente ali e tal, esse meteorita, né? Essa pedra. E aí alguém me disse, essa cadeira está ali porque ela é o índice de escala. E aí perdem todo o mistério da coisa, né? Pode passar, Paulo. O que aconteceu foi que eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho e reconstruir essa ilustração. Só o que aconteceu é que eu perdi a ilustração original no meio das minhas coisas e tive que fazer o trabalho de memória. E aí eu desenhei um meteorito bem diferente do que era original, botei a cadeira no outro lado e na minha cabeça tinha pedestal, porque isso era a ideia de reproduzir a ilustração. Eu vou encontrar isso muito tempo depois e percebo que não era, que eu não fui fiel às minhas lembranças, tal. Mas tinha para mim uma coisa de pensar um meteorito como um handmade, assim, como uma coisa espacial, uma coisa pronta que vem do espaço, já vem pronto, né? E aí então fiz esse trabalho, ele existe ainda, né? Trabalho de uma dimensão grande, né? Então, total ocupa uns 4, 5 metros, tudo. Pode passar. Aí era imagem também, ilustração que eu fui juntando e que me remetia a duplos ou a séries que começavam a criar conexões. Isso é, para mim, mais interessante, porque quando eu vi essas fotos, eu achei super bonitas. São fotos que estão em enciclopédias que eu não escaneio, peço para quem... um amigo que tem um scanner profissional, que escaneia e conserva a mesma coisa, que é um tipo de impressão reticulada, fora de registro, quando as cores se depositam. E nesse sentido, são imagens photoshopadas dos anos 50, porque o que acontece? Eles recortam a imagem. Então não tem figura fundo, não tem sombra. A luz está falsa porque é luz tirada com flash, a gente pode olhar nelas, mas a luz não está no fundo. Tu vê que é falso, né? Tu vê que é Photoshop, que é construção, e que o que me interessou aqui é diferente do meteorito, porque aqui não tem referência.
E aí fica mais interessante quando a gente descobre que isso é elemento químico da tabela periódica. São pedras muito pequenas. E elas tomam essa dimensão de coisas grandes. Tem uma coisa muito presente no meu trabalho de escala, da flutuação e de escala. Assim. E aqui tem o contrário do meteorito. Pode passar, Paulo. E aí eu vou entender por que eu faço isso com aquelas imagens que eu vou selecionando, que é um pouco da gravidade. Isso é de uma enciclopédia sobre os 3 movimentos, é do Karatê, que é tipo como se cai em 3 tempos, né? E me veio uma ideia de pensar as pedras, sei lá, como uma coisa de gravidade. É de 2012 esse, pode passar, Paulo. Então, esse é um pouco aqueles filmes de ficção científica que eu falo que eu gosto e eu acabo construindo um pouco por acaso, no momento em que eu estou com uma pedra e ela cai sobre uma outra estampa e me parece um filme de ficção científica dos anos 50, meio B, onde tem essa figura assombrosa, né? Quer dizer, quase de terror, assustadora, só que ela não causa pânico nas pessoas porque elas estão assistindo TV. Eu colei elas na frente, é colagem manual, né? Colei elas na frente da TV. Pode passar. Aqui também uma coisa, eu peguei umas imagens e construí como se fosse o roteiro de um filme, mas são imagens de uma publicidade de pneu, e é muito estranho, no meio disso tinha umas imagens. É publicidade isso. Pode passar. Aqui é uma série que existe desde 2010 e é em processo, que eu chamo de Explorador. Eu comecei a achar nesses livros imagens que são repetidas, que são sempre de uma figura conquistando um espaço, sozinha. Ou ela olha para o espaço como um espectador, como a gente, ela faz as vezes da gente, ou ela posa na foto. E aí eu entendo que ela é a mesma coisa que a cadeira e meteorito. Essa pessoa está ali para dizer o quanto aquele espaço é grande. A pessoa como um índice de escala. E o que eu percebo é que essa pessoa esse conquistador, vai se repetindo em muitos livros, em muitas fotos. Quer dizer, de várias pessoas. E é a pose que hoje uma pessoa apresentou hoje à tarde, que era a capa de um livro que era o Caspar Friedrich, pintura do Caspar Friedrich, que é um cara olhando assim, que é parecido com a segunda figura lá. Sabe? Tem um penhasco e tem uma figura olhando. Pode passar, Fabrício. Então, essa é uma série que eu chamo de Atração dos Sólidos, que tem tudo a ver, na minha cabeça, com as imagens daquele filme do Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que são pessoas sempre caminhando em parque, em natureza, muito próximo do explorador. Né? Eu começo a olhar livros até os anos 50, só. Porque até os anos 50 existiam lugares para serem conquistados. Pois não existe mais. Depois se descobre todos. Há pouco tempo tem uma caverna que uns espeleólogos descobriram, tal, que ainda não se descobria. O resto é como se o céu e a terra, e o mar já tivessem sido mapeados. Então eu tento ir antes desse período para achar essas imagens ainda que me dão que dão para mim, que eu acho que vai dar uma impressão para quem vê de dá um futuro, não, uma coisa romântica também, né? De temos lugares para explorar, tal. Né? Essa aí já é, pela qualidade da imagem, vocês veem que é uma imagem dos anos 70, 80. Não tem mais natureza, essa figura está em parques, né? Com uma construção de paisagem artificial. E aí eu penso nessas figuras geométricas como objetos que flutuam, né? Não dá para chamar de OVNI, mas são essas coisas meio... As séries é como se eu estivesse falando o tempo inteiro de um mesmo assunto, mas construindo maneiras, né, aquela atração do sol, aquela das pedra-filme que chama, é quase a mesma coisa, eu estivesse usando a mesma lógica de colagem. Né? Pode passar. Essa foto aqui é uma foto que eu achei num outro livro de uma pessoa na frente do mesmo meteorito. Lembram da forma? Aquela é o mesmo meteorito, só que a cadeira é muito pequena. Dá a impressão do meteorito ser muito grande. Eu acho, me leva a crer, que o tamanho do meteorito real é esse. E lá o ilustrador diminuiu o tamanho da cadeira para dar a impressão que é muito maior aquela peça. Pode passar. Aqui é outra série que eu chamo de Fenômenos da Natureza em Paralaxe. Paralaxe é um efeito que dá ou na máquina fotográfica ou no olho, né?
de distorcer um pouco a percepção. E essas imagens são imagens prontas, não tem manipulação nenhuma. Eu encontro, amplio e imprimo. E são imagens, para mim, assim, a última lá é de uma árvore que nasce no oceano, um pinheiro, quando eu vejo. E essa é uma imagem, na verdade, de uma explosão marítima, né, de uma explosão. A segunda imagem é de uma... Me lembrava um filme de ficção científica dos anos 80, que tem Kron. Tem um personagem que tem só um cíclope. Tem um castelo, e tem uma hora que eles têm que passar. O Conan, o primeiro Conan, o segundo, quando ele tem que levar uma menina a fazer uma travessia, proteger uma princesa, e tem um lugar onde ela desaparece. E aí tem uma coisa, me lembrava essas imagens. É como se eu estivesse procurando em enciclopédias imagens de ficção científica, de lugares ainda, né, estranhos, assim. Pode passar, Pablito? Essa também é uma série que faz capa, que um trabalho está na capa que divulga, chama Temporada. Eu pensei, meio filme de ficção científica, como se fosse a Godzilla, né, ou seriado de jazz, onde tem esses animais que, ao contrário da gente vai caçar, são esses animais que vão vir um dia, vão criar, por algum fenômeno, sei lá, de alimentação, vão se tornar gigantes e tal. Funciona um pouco como a Mônica falou. Às vezes, quando me vem a série, eu vou construir ela depois pensando como um filme, como um livro. E como uma narrativa. Mas aí não é pensando no discurso que eu vou fazer sobre ela. É para me dar satisfação. É porque eu acho que, na verdade, eu queria trabalhar com cinema. E não consigo. Não, porque é caro. Vou ter que demorar muito tempo para aprender a mexer, fazer os efeitos especiais. Não domino a linguagem, não sei fazer roteiro. Então... então aqui é mais rápido e tal, né? É interessante falar sobre um projeto que tem aqui, que a Regina coordena, que é A em Português, que é um projeto que tem tudo a ver, eu acho, também com essa ideia da tradução, num outro parâmetro, né? De pensar por que as coisas, esses textos que são importantes não são traduzidos para a língua portuguesa, que interesse há nisso, e que engraçado, porque quando começa a crise na Espanha, a Gustave Gilles vem para o Brasil, e aí tudo que a gente comprava, que era em espanhol, em francês, tem agora aqui. Não sei, talvez não pare de fazer e vá para outro lugar, né? Vá pro...